Atletas treinam por horas a fio, de forma incansável. Mas e se o verdadeiro limitador de potencial não estiver na pista ou na academia, mas sim no prato de comida? Hoje vamos explorar como a ciência está virando de cabeça para baixo o que a gente sabe sobre nutrição esportiva e por que aquelas regras antigas podem, na verdade, estar segurando o progresso. Por décadas, a lógica era bem simples. Mais combustível é igual a mais desempenho. Mas a ciência não para, e isso nos força a fazer uma pergunta bem importante. E se essas estratégias que a gente sempre usou estiverem, na verdade, impedindo os atletas de chegarem mais longe? E essa imagem aqui resume perfeitamente a virada de chave. O pensamento antigo ali à esquerda via comida só como combustível, gasolina no tanque. Simples assim. Mas a ciência moderna, à direita, mostra uma coisa muito mais complexa. Os nutrientes são sinais. Eles são como instruções que a gente manda para o corpo, dizendo como ele deve se adaptar, como ficar mais forte e mais resistente. Então, essa mudança de mentalidade nos leva a um novo livro de regras, por assim dizer. A nutrição deixa de ser só sobre encher o tanque para o treino de hoje e passa a ser sobre programar o corpo para construir o atleta de amanhã. E o conceito principal nesse novo jeito de pensar é a periodização nutricional. Pensa assim, da mesma forma que um plano de treino tem dias fortes e dias leves, a nutrição também precisa variar. A ideia não é ter uma dieta, e sim ter várias estratégias nutricionais diferentes, que se alinham com o objetivo de cada sessão de treino. Ok, vamos mergulhar agora no macronutriente mais famoso do esporte, né? O carboidrato. E é aqui que a coisa começa a ficar muito, mas muito interessante. A resposta para essa pergunta, por muito tempo, foi um sonoro sim. Encher o tanque de carboidrato era a lei, certo? Mas a nova ciência nos faz parar e pensar. Será que essa é sempre a melhor estratégia? A primeira parte da resposta é o que os pesquisadores chamam de abastecer para o trabalho exigido. Ou seja, para aquelas sessões de alta intensidade, a resposta ainda é sim, com certeza. Ter muito carboidrato disponível é fundamental para conseguir dar o máximo de si e aguentar o volume do treino. E os dados não mentem. Olha só, começar um treino com os estoques de glicogênio muscular no talo, o que os cientistas medem ali como 600 milimoles por quilo, pode aumentar o tempo que se consegue fazer exercício de alta intensidade em quase 1 hora se a gente comparar com começar com um tanque pela metade. A diferença é absurda. Mas, e aqui vem o pulo do gato. Se para os treinos de alta intensidade mais carboidrato é melhor, a ciência descobriu um segredo bem contraintuitivo para outros tipos de treino. E esse conceito é o treinar baixo, ou train low. A ideia aqui é fazer alguns treinos específicos, geralmente de intensidade mais baixa, com pouco carboidrato no corpo. Isso cria um tipo de estresse que, basicamente, força o corpo a se adaptar. É como criar uma pequena crise de energia para ele responder, construindo mais usinas de força, as mitocôndrias, e se tornar mais eficiente no futuro. Agora, vamos mudar o foco para a proteína e ver como o papel dela também foi repensado. Ela não é importante só para quem quer ganhar músculo, não. Para atletas de resistência, seu papel é chave, mas de um jeito que muita gente não imagina. Essa citação aqui é perfeita. Ela diz que a proteína não é só energia ou um tijolinho para construção. Ela é um sinalizador. É ela que diz para o corpo, ok, o treino acabou, agora é hora de consertar tudo e construir tecidos mais fortes. Ela é, de fato, a mestra da remodelação. E na prática, quanto é isso? Bem, os estudos mais recentes apontam para algo entre 1,6 e 2,1 gramas por quilo de peso corporal, por dia. E essa quantidade não é só para repor o que se gasta, mas principalmente para dar ao corpo a matéria-prima e os sinais que ele precisa para essa remodelação. Agora, a gente chega na parte talvez mais sofisticada de toda essa conversa. Entender que a nutrição não é só sobre o que comer, mas sobre fazer escolhas estratégicas que muitas vezes envolvem um dilema constante. E esse slide mostra o dilema de forma clara. Durante uma competição, o foco total é na recuperação. É preciso estar pronto para o dia seguinte. Já durante um bloco de treinos, o objetivo principal é a adaptação de longo prazo. E acredite, essas duas metas podem pedir estratégias de nutrição completamente opostas. Olha que interessante esse exemplo. O suco de cereja ácida, que é cheio de antioxidantes, é ótimo para diminuir dor muscular e acelerar a recuperação. Perfeito para uma prova de etapas, né? Só que, no meio de um bloco de treinos, essa mesma estratégia pode diminuir a inflamação e o estresse, que são justamente os sinais que o corpo precisa para se adaptar. Do outro lado, o treinar baixo aumenta o estresse para maximizar a adaptação, mas é óbvio que isso não ajuda na recuperação imediata. É um equilíbrio delicado.
Então, como é que a gente junta todas essas peças? A nutrição sai do papel de coadjuvante e ganha um lugar na mesa de planejamento estratégico, lado a lado com o plano de treinos. E como isso fica na vida real? Esse modelo aqui dá uma boa ideia. Num dia de treino de alta intensidade, é carboidrato para todo lado, antes, durante e depois. O prato fica cheio. Agora, num dia de treino mais leve, focado em adaptação, a história muda. Começa-se com pouco carboidrato para forçar o corpo a se adaptar. A reposição total só vem depois, para garantir que se esteja pronto para o próximo treino forte. Então, o ponto mais importante de tudo isso é este aqui. Se um plano de treino é todo pensado com dias fáceis, dias difíceis, semanas de choque e de recuperação, por que o plano de nutrição seria o mesmo todos os dias? Ele tem que ser um espelho, tem que dar suporte a cada fase do treinamento. E para a gente fechar, fica essa provocação final. A nutrição de um atleta está só fornecendo calorias para o dia a dia, ou ela está sendo usada como uma ferramenta ativa para, de fato, treinar o corpo a ser melhor no futuro? A resposta a essa pergunta pode muito bem ser a chave para destravar um nível de performance totalmente novo.